Olá, boa tarde. Meu nome é Dinarte, para aqueles que já me conhecem. Nós trabalhamos com o direito empresarial, dando assessoria jurídica, principalmente preventiva em relação às empresas. E quando nós falamos em assessoria jurídica preventiva, logo nós pensamos na administração de determinados passivos dentro da empresa. Por exemplo, um passivo tributário, já falamos em outra oportunidade sobre as vantagens do planejamento tributário. Já falamos sobre o passivo trabalhista, então fazer um compliance dentro da empresa para evitar situações que gerem passivos trabalhistas, né? E outras situações. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre um dos maiores problemas enfrentados pelas empresas nesse nosso país, que é o passivo bancário. Qual o problema? Geralmente o financeiro, os responsáveis pelo financeiro da empresa, devido à dinâmica, à necessidade de descontos de duplicatas, financiamentos, empréstimos, esses profissionais às vezes vão sendo levados pelos bancos até que chega uma altura que a dívida torna-se praticamente impossível de se administrar. Bem por isso é que hoje nós percebemos que, devido aos abusos praticados pelo sistema bancário, pelos bancos em geral, o governo está dobrando a sua fiscalização em relação aos bancos. Bem recentemente, uma matéria veiculada na Folha de São Paulo falou sobre essa fiscalização que o governo passou a efetuar em relação aos bancos, em relação a juros que não estão pactuados, taxas cobradas indevidamente sem autorização do correntista, no caso a empresa ou uma pessoa física, né? E muitas outras situações que podem ser revistas, né? Uma das questões que nós colocamos, e de uma maneira bem clara, para o nosso amigo que está assistindo, é a possibilidade de recuperar essas taxas que foram cobradas indevidamente. Existe uma resolução do Banco Central, resolução número 3.518, lá no artigo 1º, que fala que todas as taxas, tudo aquilo que for cobrado numa conta, deve estar expressamente pactuado. E o que acontece na prática? Na prática, os bancos vão lançando as taxas e não pedem autorização nenhuma. Uma outra questão, então, essas taxas, se nós provarmos que elas foram cobradas sem autorização devida, o Código de Defesa do Consumidor, assim como também o Código Civil, diz que tudo aquilo que for cobrado indevidamente deve ser restituído em dobro, né? Então, imaginem uma situação em que, durante aí um prazo de 5, 10 anos, a empresa foi sendo expoliada com taxas cobradas indevidamente, juros exorbitantes. Todo esse valor que ela deixou de economizar, ela também deixou de investir no seu setor produtivo. Então, devido a isso, nós podemos chamar de lucros cessantes ou perda de uma oportunidade, porque se a empresa tivesse com aquele dinheiro em caixa, ela poderia ter feito muitas coisas, né? Também é possível se requerer uma indenização a título de danos morais, né? Porque afinal de contas, provando-se a má-fé do banco em cobrar taxas, juros, capitalização de maneira indevida, isso é uma má-fé que está sujeito à indenização por um dano moral. Mas o que nós queremos enfatizar é o seguinte: como é que nós podemos brigar com um sistema bancário tão forte e tão poderoso no nosso país? Bem, esse é um trabalho diferenciado. Não são todos os escritórios, infelizmente, que estão aptos a fazer. Por que podemos dizer isso? Porque antes de ajuizar uma ação revisional bancária, nós precisamos passar todos os extratos, os contratos,
da empresa com determinados bancos, né? Pode ser os últimos 5 até 10 anos, fazer uma revisão nesses contratos, uma perícia para se apurar a viabilidade da ação. Porque, dependendo da situação, pode até ter alguns casos em que não compensa a briga, entre aspas, né? Mas em 99% dos casos compensa a briga. Por que então é necessária essa perícia? Porque com a perícia nós não entramos com uma ação no escuro, sem ter números na mão. Então nós vamos saber exatamente onde brigar. Se é em relação à taxa, se é em relação à capitalização indevida de juros ou outras situações que podem ser detectadas com essa perícia nos últimos anos de relacionamento bancário entre a empresa e o banco. Então, esse é um trabalho realmente diferenciado, porque não é um trabalho, como às vezes nós ouvimos tanto, né? Copia e cola, simplesmente copiar uma petição. Existem situações no decorrer do processo que vão exigir realmente um conhecimento especializado do profissional que estiver trabalhando nessa área. Então, nós queremos também colocar o nosso escritório à disposição para mais informações a respeito desse tema, né? E para eventuais revisionais também bancários. Muito obrigado.